esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, que você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 3, 13 a 19. Nós estamos anunciando o Evangelho de Marcos, todo, não, quase todo, uma parte dele. É bom ler o Evangelho todo em casa, não. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. A palavra de Deus é a coisa mais importante que existe. Tudo na igreja tem que ser discernida à luz da palavra de Deus, né? Diz o Vaticano II. A Constituição Dogmática Dei Verbum fala que, inclusive, o magistério não pode propor nada contra as Sagradas Escrituras. Nada significa nada. Então, nenhuma lei proposta pelo magistério da igreja pode ser contra a Sagrada Escritura. Se na Sagrada Escritura não tem bênção para pares do mesmo sexo, não pode criar essa bênção que não existe. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. O monte faz parte da Bíblia. Normalmente, no Antigo Testamento, o monte é o local da manifestação de Deus. Foi assim que Deus se manifestou a Moisés. Êxodo 19, 20, a Elias, 1 Reis 19, e com o próprio Jesus, na transfiguração, Mateus 17. Então, o monte faz parte. Até porque, quando tinha tempestade numa montanha, os judeus, eles consideravam isso uma teofania. Teofania parece com epifania. Epifania é a manifestação do Senhor. Teofania é a manifestação de Deus. Mesma raiz. Pois bem, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Jesus chama quem ele quer. Então não adianta fazer joguinho para ser chamado, fazer política, fazer isso, fazer aquilo. Jesus chama quem ele quer. Tá? Não sou eu nem você. É quem ele quer. Mas tem gente que faz jogo até hoje, né? Dentro da igreja para ser escolhido. Por isso que não vale nada, depois consegue, né? E aí fica um péssimo governo dentro da igreja. Muito fácil de entender. Pelo menos eu entendo, né? Por quê? Porque não foi chamado por Deus. E pode. Fez as políticas, né? Conseguiu e Deus não queria. Ou então foi chamado e não foi fiel. Também tem isso. Então, quem chama é Deus, não é você não. Nem eu. Graças a Deus. Né? E foram até ele. Tá.
Desses, ele escolhe 12 apóstolos. Nos evangelhos, os 12 apóstolos estão em ordem diferente. Padre, não diga isso não. Pois leia. Sabe ler? Então vá ler. Vá ler em Marcos, Mateus e Lucas. A ordem é diferente. Aqui ele coloca Pedro, Simão, a quem deu o nome de Pedro, depois ele bota Tiago e João, depois André. André é o quarto. E mais que eu vou dizer, nos evangelhos tem nome de apóstolo diferente um do outro. Se você não sabia, agora você sabe. Aí não são aqueles 12, não. Tem nome diferente. Por que é isso? Tradição oral. Isso aqui são tradições orais, né? Então, Jesus designa 12 apóstolos. Discípulo tem mais de 70, segundo Lucas. Também Lucas é o único que diz que eram mais de 70 discípulos. Para que ele chamou 12? E aqui diz que não só chamou, como designou, para que ficassem com ele. Esse é o problema da igreja. E nas igrejas, nas paróquias também. Porque a maioria de gente, as pessoas, até os que foram escolhidos, não querem ficar com Jesus. Ou seja, reza pouco, adora pouco, não confessa os próprios pecados, não celebra todo dia. Então, meu filho, como é que você quer ser fiel? Você pode até ser escolhido, mas se não ficar com o Nosso Senhor, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, você não vai ser fiel não, pode esquecer. Pode ser quem for, o mais ungido, tirando Nossa Senhora, né? Porque ela não pecou. Mas dos homens, pode ser o maior de todos na igreja. Se não fizer isso, tchau. Vai pecar, vai se afastar de Nosso Senhor, né? Então a primeira coisa é ficar com Jesus. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, leitura da Bíblia, né? Liturgia das horas. Depois, para enviá-los a pregar. Não mandou pregar primeiro não, mandou primeiro ficar com ele. Então, se você não tem vida de oração, não pregue não. Melhor não pregar não, nem um prego na parede. Melhor ficar calado. É outra coisa, que muita gente prega, não tem vida de oração nenhuma, nem segue o que Nosso Senhor mandou. Não serve não essa pregação. Fique calado que é melhor. Você não tem vida de oração, não pregue. Depois, então, primeiro para ficar com ele, vida de oração. Depois para pregar. Depois para expulsar o demônio. Por isso que não expulsa, porque não tem vida de oração, o demônio vai reentrar na pessoa dessa. Tem autoridade nenhuma. Eu estou falando de gente dentro da igreja. É os que foram escolhidos que eu estou falando. Não é nem fora não. Então, primeira coisa é para ficar com ele, vida de oração. Depois para pregar. Não pode pregar se não tem vida de oração. Depois expulsar o demônio. Também não pode expulsar o demônio se não tem vida de oração não. E hoje ainda precisa de uma autorização por escrito do bispo. Ainda bem. Designou, pois, os 12. Então, Marcos vai dar essa lista. É diferente de Mateus e de Lucas. É só você pegar e comparar. Simão, Shimeon, nome hebraico, a quem deu o nome de Pedro. Pedro não era nome de gente. Pedro vem de Petras, pedra, aqui já é grego, não é hebraico, que Jesus chamou ele de Kefas. Kefas, que é aramaico, quer dizer pedra. Pedra em grego, Petras, Petros, Pedro. Ninguém se chamava Pedra não naquela época, nem hoje. Botar o nome de mim de Pedra. Pois bem, o nome de Pedro é Pedra. Porque Jesus mudou o nome dele dizendo que ele era a pedra da igreja, mas a rocha é Cristo. E Pedro, que é a pedra, não pode, que foi o primeiro Papa,
Não pode ser contra a rocha, não. Ao longo da história da igreja, houve papas que foram contra a rocha. Foram maus papas. O importante é a rocha. Pedro, que é a pedra, tem que seguir a rocha, que é Cristo. Quem chama Jesus de rocha é Paulo, na 2 Coríntios. Leia a 2 Coríntios. Então, Simeão, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Petros. Tiago e João, filho de Zebedeu. Então, Simão, ele diz, ele faz esse adendo aqui, a quem deu o nome de Pedro. O nome quer dizer a pessoa. Hoje em dia a gente chama nome não significa nada, não representa nada. Mas naquela época o nome era pessoa. Pedro era aquele Pedro, não era todos os Pedro, não. Tá? Tiago e João também ele qualifica, filhos de Zebedeu. E Zebedeu devia ser uma pessoa conhecida, porque ele é muito citado em Mateus e Marcos e Lucas. Era o pai de Tiago e João. Também já expliquei aqui, o nome da pessoa não era nome e sobrenome como nós temos, não. A gente aqui pega o nome ou dois, e o sobrenome do pai e da mãe. Não era assim, não. Era fulano, filho de Beltrano. Era assim que ele botava o nome, né? Aos quais deu o nome de Boanerges. Quem? Tiago e João, que quer dizer filho do trovão. Filho do trovão por quê? Os apóstolos, antes de ser santo, eles não eram santos não, viu? Eram pessoas normais e comuns. Alguns eram mentirosos, ladrões, né? Mateus era ladrão, Judas também. Fraco, Pedro era fraco, traiu o Nosso Senhor, disse que não conhecia Nosso Senhor e conhecia. Então era pessoa normal, né? Esses dois aqui, Tiago e João, chamado de filho do trovão, porque quando eles começaram a seguir Jesus, e outras pessoas começaram a pregar, a tirar o demônio e a curar. Aí eles disseram para Jesus: Senhor, tu quer que a gente mande fogo do céu para queimar eles, né? Para queimá-los? E esse negócio de mandar fogo do céu, eles ficaram conhecidos como filho do trovão. O fogo é o raio. O trovão anuncia o raio, né? Ficaram sendo conhecidos como filho do trovão a partir do momento que eles pediram a Jesus para mandar fogo do céu, para eles invocarem fogo do céu, para matar as pessoas. Eram assim que eles eram, né? André, agora que ele vai falar de André, no Evangelho de João, o André que chama Pedro, embora aqui não é o chamado, aqui é o chamado dos 12, não é o chamado dos 4 primeiros. Esse André, ele não diz quem era, simplesmente coloca André, né? Porque antes, no chamado, ele vai dizer que ele é irmão de Simão. Filipe, aquele que batizou o eunuco, Atos 8, ele também aparece no Evangelho de João. Bartolomeu, é o Natanael, também está no Evangelho de João, capítulo 1. Mateus, que era publicano. Mateus, Mataion, é nome grego. Ladrão, provavelmente, porque era publicano, era cobrador de imposto, publicano. Tomé, que não tinha fé, não acreditou quando Jesus ressuscitou. Tiago, filho de Alfeu, aqui começa um pouco, ninguém sabe, aqui eles vão mudar o nome nos evangelhos. Tiago, filho de Alfeu, outro Tiago, de novo, o nome ele era filho de fulano. Tadeu, Simão, o cananeu, tinha nascido lá na região da Cananéia, da Filisteia, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Pois bem, o que tem de semelhante nos evangelhos é que os 4 primeiros não mudam. Pode mudar a ordem, mas os 4 primeiros são Simão, Tiago, João e André. E o último é Iscariotes, Judas Iscariotes. Sempre ele é o último. Agora, no meio dos apóstolos, altera a ordem e altera o nome. Pegue Mateus, como é que está escrito lá? Mateus 10. E pegue Lucas. Aí compare. Pois bem, então vendo o nome desses 12 aqui, já falei, nenhum era santo. Eram pessoas normais e comuns, né?
Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Pedro já disse, traiu. O Mateus, publicano. O Judas negou e traiu. E se enforcou. Então, você olhando os 12, tinha tudo para não dar certo. Essa igreja não vai dar certo, não. Porque uns homens desses eu mesmo não queria. Se eu fosse escolher para me ajudar na paróquia, eu escolhi esses 12, nenhum. Nosso Senhor que santificou eles depois. Eu não escolhia nenhum. Quero nenhum aqui não. Pode ir embora. E Paulo, que veio depois, ainda perseguia a igreja e mandava prender. Está entendendo? Agora, depois eles santificaram. Exceção de Judas, que podia ser hoje o maior santo da igreja, se ele tivesse se arrependido. Né? Porque trair, Pedro também traiu. Disse que não conhecia. Pedro traiu também. Só que Pedro se arrependeu. Nosso Senhor disse que o galo ia cantar. Se o galo não para de cantar, ele está traindo até hoje. Né? Pois bem, chegar no céu, se eu chegar, Pedro vai falar muito, né? Vai me dar um carão. Né? Pois bem, aí tem o livro de Samuel, está quase no final do primeiro livro. Já expliquei aqui que na Bíblia hebraica é um livro só, não são 2 livros não. Isso aqui é uma divisão que fez a Bíblia nossa, ocidental. Na Bíblia hebraica é um livro só, Samuel. Dos reis também é um só. Aqui conta a história de Davi e Saul. O Saul sabia que o povo estava do lado do Davi. O Saul era o rei, mas o povo gostava de Davi. Então Saul procurava matar Davi. Padre, na Bíblia não tem ninguém matando os outros. Não, não tem. Se tu espremer, sai sangue. No Antigo Testamento todinho. Do começo ao fim, tem morte no Antigo Testamento. Leia. Então aqui, um dia, ele estava em guerra. O Saul entrou numa caverna. Não diz que é a caverna. Dentro dessa caverna, Davi estava lá dentro da caverna, escondido. Estava escuro, Saul não viu que Davi estava lá. E Davi não estava só. Davi vivia em bando. Hoje é chamado de gangue ou facção. Davi tinha a facção dele, viu? Não pense que Davi ele tinha uma facção dele. Então ele se encontrava dentro de uma caverna lá, né, escondido, lá dentro da caverna. O Saul entrou e dormiu na caverna. Quando os homens de Davi viram o rei Saul ali, disse: olha, teu inimigo aí, aquele que procura te matar, vai lá e mata ele. E Davi vai dizer, aqui a gente começa a entender quem era Davi, vai dizer uma coisa muito bonita: eu matar o ungido do Senhor. O rei era ungido de Deus, mas não mato mesmo. Mas Davi também é bem político, viu? Bem sagaz. Ele foi lá e cortou um pedaço do manto do Saul, cortou com a espada dele ou com a lança. Aí amanheceu, Saul saiu. Quando estava do outro lado da montanha, o Davi saiu da caverna e gritou: rei, Saul! Aí o Saul voltou, virou-se: olha aí, meu rei, se eu quisesse te matar hoje, essa noite eu tinha te matado. Olha aqui o pedaço do teu manto. Ele tirou o manto só para provar que ele estava lá. Mas eu não fiz isso não. Preste bem atenção que também Davi não é essa santidade toda, ele não era, depois se tornou, né? Eita, se eu chegar lá, esse povo todo vai me pegar, né? Não matei porque eu não quis, porque tu és ungido do Senhor, mas, às vezes tem um mais, né? Eu vou pedir a Deus que me vingue. Ele pediu a justiça de Deus contra o Saul. Eu já fiz isso contra uma pessoa,
Não vou me vingar, não. Mas eu invoquei a justiça de Deus. Pode fazer, não é pecado, não. E Deus, quando Ele responde, meu filho, saia de baixo, porque é pau. É pau. Deus responde mesmo. Né? Então, se você renunciar, é que Ele fala vingança. Deus não se vinga, isso é uma linguagem humana. Mas se você renunciar o mal, você pedir que Deus julgue, pode esperar, que Ele vai julgar. E julgou. Esse rei aqui, que estava querendo matar o Davi, logo depois ele morreu numa guerra. Não morreu pelas mãos de Davi, que ele não queria matar o rei, mas morreu numa guerra. Morreu ele e o filho dele, que era amigo do Davi. Então, se Davi tivesse morto ele agora, matado ele agora, tinha adiantado? Não, ia sujar a mão dele, né? E o povo ia dizer, Davi é meio vingativo, né? Não matou, entregou a Deus, Deus fez justiça contra o rei que queria tirar a vida de Davi. Essa é a história do Antigo Testamento. É bom ler, para ver se é isso mesmo. Chega em casa, leia de novo, né? Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. Ele chama o Saul de o ungido do Senhor. E é. No final ele diz que saiu o rei se arrepende, mais ou menos, que na verdade ele não se arrependeu, o Saul. Ele vai tentar matar Davi de novo, numa festa, né? Chamou Davi para uma tocaia, Davi desconfiou e não foi. Tudo é assim, o Antigo Testamento é cheio dessas coisas, né? Mas no final o rei diz o seguinte: qual é o homem que, encontrando seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Geralmente ninguém. Davi fez. Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Recompensou, ele foi o rei, né? Mas ele pediu a justiça, ele não deixou a coisa passar por passar, não. Agora eu sei com certeza que tu serás rei. Não sabia não, mas nem soube, porque ele morreu antes. E que terás em tua mão o reino de Israel. Teve. Davi vai ser o segundo rei. Foi bom ou foi mal? É o maior rei de Israel. Rei em tudo, grande em tudo, na graça e no pecado. Porque esse rei Davi aqui, que vai ser o grande entre os judeus, até hoje os judeus chamam o maior rei ele, esse homem aqui. Ele vai pecar por adultério e vai mandar matar um homem. A mulher, o marido da mulher que ele queria, ele manda matar e deita com a mulher. Esse rei aqui. O que ele fez caiu na cabeça dele. Depois que ele comete esses dois pecados horríveis, adultério e assassinato, pecado mortal, todos dois. Ele se arrepende, mas o profeta diz: a espada, o sangue e a traição nunca mais vão deixar a tua casa. E nunca mais deixou. O que o Davi fez caiu sobre ele. Então cuidado para não fazer o mal, viu? Cuidado para não fazer o mal, porque se a gente não é julgado aqui, vai ser julgado depois daqui. Pessoal que está vindo pela primeira vez, não se assuste não, porque eu falo pior do que isso, viu? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.